Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a evolução dos projetos estéticos no Brasil. Como que isso desenvolveu a partir dos séculos. Bom, isso aqui é uma linha de tempo, na página 47, uma linha de tempo, onde a gente vai estudar sobre a arte rupestre e sobre a arte indígena. Um pouco das características da arte rupestre e um pouco das características da arte indígena, que é um processo importante, tanto a arte rupestre como a arte indígena. Tá? Então isso aqui, quando vocês seguirem, a gente vai estudar dessa forma que está aqui, dessa forma cronológica, como é que está aqui na página 47, esses projetos estéticos. Bom, vou falar um pouco sobre a história da arte rupestre, que é uma das representações mais antigas do mundo, onde o homem ele começou a se comunicar com o mundo através de incisões, através de desenhos, através de formas, através de simbologias. A partir daí, a arte começou a se desenvolver. Esse homem começou a se comunicar com o mundo através dos seus desenhos, das suas formas, e a partir desses desenhos e dessas representações, como é que se manifestava? Como é que eram esses desenhos? Nada mais, nada menos, era o cotidiano das pessoas, o dia a dia deles, os costumes deles. Então eles traziam esse dia a dia, eles traziam os seus usos e costumes a partir dessas incisões, através dessas formas e dessas imagens, né, como forma de registro. Então foi uma das artes muito importantes que tem aproximadamente 15 mil anos de existência. E se a gente perceber e olhar também, aqui no Brasil existem alguns sítios arqueológicos que têm a presença desses registros rupestres, dessas imagens rupestres, que a gente, o dia que tiver a oportunidade de a gente visitar esses sítios arqueológicos, seria muito importante e interessante que já existem documentos históricos comprovando que realmente esse homem escreveu, ele fez desenhos, ele fez simbologias através das paredes. Ele começou a comunicar com o mundo através desses desenhos. Agora eu falo um pouco para vocês sobre a arte indígena. Quando a gente fala de arte indígena, a gente sabe que o índio até hoje ele não é muito valorizado, ou seja, a arte indígena, a civilização indígena não é muito valorizada, mas a gente percebe que algumas questões são importantes que a gente está estudando aqui, entendendo um pouco como é esse processo, como é que a arte indígena ela se procede, o que a gente pode tirar de proveito dentro da arte indígena, e eu vou estudar um pouco sobre isso agora. A primeira característica sobre a arte indígena, a gente vai falar na questão da questão mística, uma questão religiosa. Isso aí é de praxe dentro da arte indígena acontecer os cerimoniais religiosos, que nada mais nada menos seria uma questão mística. Outro ponto de partida sobre a arte indígena que a gente vai falar é uma certa aproximação com a natureza, ou seja, o homem indígena, né, ele tem uma certa sintonia com a natureza, ele tem uma certa aproximação com a natureza, até porque esse homem ele vai até a natureza tirar recursos para a sua sobrevivência. Então, a gente percebe também uma certa sintonia com a natureza quando a gente fala de arte indígena. Uma outra característica importante da arte indígena, a gente fala, é uma arte muito contemplativa, muito reflexiva. Por quê? Contemplativa é de contemplar, né? Tudo que eles faziam, né? Tudo que eles produziam também, a gente chama de coletividade, é uma outra característica importante da arte indígena, era distribuído igualmente para todos. Também é uma característica importante, né, dos povos indígenas. Então a gente percebe isso quando a gente estuda e se aprofunda na história dos indígenas. Quando fala uma arte reflexiva, porque os indígenas, eles buscam a perfeição, eles buscam o belo o tempo todo. Então, dentro de objetos artísticos, eles dão o que tem de bom deles mesmo naquele objeto, e aquele objeto se torna belo e se torna lindo. E também fala outro ponto importante, a questão da reflexão, né? Por quê? Porque esses objetos, essa tendência indígena é passada de pai para filho. Também isso é outro processo importante dentro da arte indígena. E como diziam os europeus que chegaram aqui no nosso país e olharam para as obras, e olharam para os objetos indígenas e perceberam que tem objetos muito grandiosos, bem feitos, bem elaborados. E isso os indígenas faziam, né? Buscavam a perfeição, buscavam o belo o tempo todo através de seus objetos. Os objetos de arte dos indígenas eram perfeitos, porque eles buscavam a perfeição e eles buscavam esse belo o tempo todo. É uma característica importante dentro da arte indígena.
Outra coisa que fibras naturais que eles utilizavam, é uma característica que eles usavam dentro da sua arte também. Outra característica que a gente pode falar é sobre a pintura corporal, né? Toda a celebração eles pintavam seus corpos usando tintas de vegetais da própria natureza. Uma outra característica importante é a arte plumária, que é uma característica marcante dentro da arte indígena. Tem as cerâmicas, a questão da cerâmica, e também eram os vasos bem elaborados, objetos bem elaborados, com bastante formas geométricas, geometrização. A gente vai perceber muitas formas geométricas a partir de vários objetos indígenas. Eles usam essa questão de geometria o tempo todo, que é uma tendência de outros pintores que utilizam figuras geométricas como influências tanto indígena como africana. Então, os indígenas usam essa questão de grafismos, né? O grafismo também era uma característica marcante dos indígenas. A gente percebe isso dentro de alguns objetos. Trançados, né? Também era outra técnica que eles utilizavam na construção dos seus objetos. Então a gente percebe que a arte indígena ela veio para construir, ela veio para a gente perceber que o indígena é importante, que ele faz parte do nosso mundo. E esse índio que a gente fala, dessa arte indígena que a gente fala, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser vista, ela precisa ter um olhar diferenciado, um olhar mais humano, saber que a civilização indígena ela é importante para o mundo, ela é importante para todos nós.